Alô, você amigo fã de Transformers, mais uma review começando e hoje a gente tem ele, Brigão, pra quem conhece sabe do que eu tô falando. Então vamos dar início aí naquele rápido flashback aí da história dele. Se você quer pular para o Toy, só dá um pulinho aqui embaixo nas anotações e pra parte que lhe interessa. Então quem que foi o Brawn? Ele foi um dos personagens do elenco da G1 da primeira temporada, então é um personagem bem clássico que foi legal ainda a gente escolher ele para falar um pouco nesse programa de hoje. Sua ficha técnica sempre está associado a atividades que envolvem demolição. Por quê? Ele é um dos, se não o mais forte dos Autobots com força física. Porém, como ele tem uma baixa estatura, às vezes o pessoal zomba ele não é levado muito a sério, então justamente por isso ele tem uma postura um pouco arrogante, assim, ele é muito machista, inclusive, tanto que dizem suas informações oficiais. Então, ele acaba, às vezes, tendo alguns desentendimentos com seus colegas por causa disso, e às vezes até mesmo menosprezando alguns deles quando não são muito da área do combate mesmo, acabam sendo cientistas, de repente, ou não são tão fortes quanto ele, então ele acaba meio que destratando eles, mas enfim, ainda assim é um personagem que tem muitos bons companheiros. Entre eles estavam lá os Minibots, né, que sempre o acompanhavam, o Gears, o InCharger, o Bumblebee e o Cliff Jumper, inclusive, também sempre estavam junto com eles, porque aquela coisa, né, o cara tem seus problemas, mas também é meu amigo, né, então era um personagem bem querido também no seu meio. Na G1 mesmo, onde foi que ele apareceu, ele veio na Arca, né, lá 4 milhões de anos e etc. Então ele teve uma grande participação em diversos episódios, inclusive naquela primeira temporada, dando muito trabalho realmente para os Decepticons, inclusive para o próprio Megatron. Eu entrei em pânico. Tem duas coisas que eu odeio. E quais são? A água e o fogo. Ótimo, então está no lugar certo. Justo o que eu sempre quis. Vamos ver se Megatron gosta de uma dose de seu próprio remédio. Ora, essa foi ótima. Será que não estaria interessado na assinatura de uma revista? Peguem-nos. Ninguém me pega facilmente. Vocês não são de nada. E aí, quando começa a segunda temporada, ele já tem uma participação menor, obviamente, né? O elenco cresceu. Então eles acabam, o pessoal da primeira temporada tendo uma participação bem menor, assim, sendo quase muitas vezes figurantes. Então é uma complicação porque é uma pena. Eles eram personagens que tinham realmente gerado esse carisma entre os fãs, justamente o que alavancou a franquia. E agora eles têm assim um papel mais secundário, né? Mas a gente compreende porque tem que vender uns toys diferentes, né? Então tendo que aparecer personagem novo, tem que mostrar por que os pais vão comprar um outro personagem ali pro seu filho, às vezes até mesmo o pessoal compra pra si mesmo, né? Mas aí ele continuou aparecendo brevemente até que chegou o filme e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Decepticons! All Autobots! Aí depois disso, na Marvel, ele teve suas participações nos quadrinhos também, lá nos anos 80, assim como diversos personagens. É aí que ele foi chamado de Brigão, que às vezes até aquela questão, se a gente for olhar hoje, chega a ser até aqui um pouco cômica, mas é interessante também porque muita gente conheceu os personagens por aqueles nomes, mas se a gente for ver hoje eram traduções quase que literais, não condiziam às vezes tanto com algumas possibilidades que a gente vê em localização, que a gente tem observado hoje mais recentemente nos trabalhos tanto de filmes quanto de games. As traduções, né? O próprio Starscream era grito estelar, né? Então é engraçado porque é isso, mas fica estranho se a gente for ouvir naturalmente, né? Às vezes lendo ali passa mais batido quando a gente fala, nossa, como que soava isso, né? O Gears era engrenagem, né? Então, coisas assim. E por aí, o que acontece? Suas participações envolveram muitas missões também, assim, na Terra, né?
fora dela, ele teve algumas tretas com o Shockwave, afinal quem que não teve. Ele foi uma das testemunhas do conflito principal lá entre o Grimlock e o Blaster, quando eles estavam disputando quem que seria o líder dos Autobots, lá quando o Optimus esteve fora. Então ele teve aí todos esses envolvimentos, também teve missões espaciais, estava aí com uma participação bem considerável também. E é interessante ver que dentro de teve até uma parte lá que teve uma viagem que o pessoal no tempo encontrou o Galvatron, tudo mais, né? Que também nos quadrinhos o Galvatron era um personagem diferente. E interessante que numa linha temporal alternativa, no futuro de 2005, futuro distante de 2005 na época, né? Ele foi vitimado enquanto estava no transporte Autobot, que foi atacado, olha só, por Decepticons, né? A gente literalmente já viu esse filme antes. Então, a partir daí, ele também depois já caiu sua participação nos quadrinhos da Marvel. Ele teve umas participações menores, mesmo na G2, própria Timelines, os quadrinhos do Reino Unido. Ele também apareceu no Transformers e J. Joe, né, no crossover, mas aquela coisa assim, eram participações rápidas, né, justamente porque foi um personagem bem clássico, para relembrar um pouco dele. E depois ele também, ainda lá nos anos 80, também participou dos livros ilustrados, né, que eram vendidos no Brasil. Esse, inclusive, a Batalha por Cybertron, era bem legal, né, eu, infelizmente, não tive, mas um vizinho meu aqui tinha, né. Então aquela coisa, juntava a criançada lá e todo mundo ficava olhando, nossa, que legal, tal, parece aquele desenho que a gente vê lá na TV. Então era bem divertido isso. E daí agora, mais recentemente, na Dreamwave ele também teve uma participação rápida, mas aí foi legal que tem esse easter egg que eu acho que já valeu muito a pena, inclusive. Nas séries animadas ele só retornou em Animated, que ele volta lá no episódio Transdobra, o episódio 30 o primeiro, no caso, da terceira temporada, que ele faz uma rápida aparição no início desse episódio lá, que estão enfrentando os Decepticons. Inclusive é legal que o grupo de Decepticons se chama Esquadrão Char, então também referências a G1. E ele tem ali uma luta lá, assim, que é legal aquele grupo de Autobots especificamente, liderado pelo Rodimus Minor, que eles têm poderes como se fossem os X-Men dos Transformers, cada um tinha lá uma habilidade específica. E o Brown, ele lembra muito, assim, o Hulk, então é bem bacana, assim, o efeito que ele... O tipo de poder que deram, assim, pra ele, indo além das armas lasers, né, que a gente tá acostumado a ver. E mais recentemente na IDW, aquela coisa, né? Enquanto ainda estava tendo os conflitos entre Autobots e Decepticons, das duas facções na Terra, ele foi enviado para diversas missões, algumas até em Nova York, lá ainda com Bumblebee, né? Porque os Decepticons estavam atacando várias cidades importantes, na Coreia também estava tendo os ataques. E a partir daí ele acabou tendo, inclusive, alguns conflitos internos, né? Aquela coisa mostrando muito da sua personalidade, que às vezes não concordava muito com a opinião dos seus colegas, mesmo de equipe. Então ele também não foi um dos que não concordou muito com a ideia de ver o Megatron ao lado dos Autobots. Então ele teve alguns problemas com isso. Ele também foi atacado pelo Overlord, quase foi totalmente massacrado, mas conseguiram aí consertá-lo e ele fez parte da tripulação da Luz Perdida. E foi um dos que foi nocauteado quando o Brainstorm, aquele sacana, abriu a maleta, né? Então, para essas questões mais recentes, a gente tem mantido aqui o link, né, do pessoal da Transformers Comics aí para vocês darem uma acompanhada aí nesse arco, que é uma coisa mais atual aí para você ver realmente o que tá rolando. Então, vamos aí ver a review do Toy, né, que tem o pessoal aí que estava ansioso ou não para ver um pouco sobre ele. Então é isso, minha gente. Vamos lá começar a review do Brown. Mas ali você deve estar estranhando, mas essa embalagem não é da Hasbro nem da Takara. Então, esse é um item third party. O que são os itens third party? Então são empresas que não possuem a licença da Hasbro nem da Takara,
mas aproveitaram uma brecha aí que os colecionadores queriam alguns itens que não eram lançados oficialmente. Então, tanto que nossa primeira review foi do item lá da Fans Project, a armadura que transformava o Magnus em Ultra Magnus. Então, a partir daí, várias empresas começaram a fazer esses acessórios, começaram a criar personagens inteiros, que nem é o caso aqui do Brawl, e até combiners hoje estão sendo produzidos. Então, o que acontece? Elas têm uma brecha, por assim dizer, jurídica, que a gente tem observado, porque quando começou isso, não, a Hasbro e a Takara vão cair em cima e não sei o que, e não caíram. As empresas, na verdade, a cada ano surge uma empresa nova, elas estão produzindo aí muita coisa e o pessoal aí mesmo tem consumido isso. Então, o que seria? Por que eles, por exemplo, não um processo em cima desses fabricantes? Porque o que acontece? O pessoal falava de pirataria, mas, por exemplo, esse Brawl, esse aqui, especificamente esse modelo, desse tamanho, nessas dimensões, nesse material, a Hasbro e a Takara, nenhuma delas produziram. Então não tem como você falar, é pirataria, mas é igual o Brawl da G1, mas é o visual do Brawl da G1, mas é um carro, é um Jeep que vira um robô. Esse é um conceito, isso ninguém tem esse... não existe uma patente aí, tanto que tem várias empresas que produzem isso, esse tipo de brinquedo. Então, esse design mesmo é exclusivo da empresa aí, no caso da iGear, que foi quem fez esse item. Então, tem esse respaldo aí, digamos assim. A Hasbro e a Takara meio que fazem uma vista grossa tal, mas tem preenchido uma lacuna, porque o que acontece? Além do fato desses itens acabarem sendo um pouco mais caros, porque eles são produzidos numa escala bem menor, porque o pessoal fica falando que a Hasbro e a Takara deveriam dar mais atenção para os colecionadores, mas é uma fatia pequena, então eles atendem esse nicho justamente, que são pessoas mais velhas, que têm um poder aquisitivo maior e acabam comprando esses itens, coisas que não comprariam, por exemplo, não teriam em produção nas linhas oficiais. Então acaba tendo aí esse mercado só aumentando, funcionando. E existem as teorias teoria das conspirações, na verdade, que o pessoal diz que, não, na verdade a Hasbro e a Takara aprovam justamente para não precisarem fazer esses itens nas linhas oficiais, porque existe. Mas enfim, gente, isso nunca foi comprovado, existe esse mercado, e então é só para vocês entenderem que uma das diferenças, por exemplo, vamos ver esse aqui, recomendado para 18 ou acima de 18 anos. E se a gente pegar um item Hasbro, o que ele diz? Idade 8 anos. Então já começam aí as diferenças. Não adianta ficar assim falando, mas é brinquedo que é consumo. Gente, vamos lá, vamos ser papo sério, não adianta ser fanboy aí e achar que realmente existe um foco para os adultos. Sim, existe quem consome, mas a parcela maior ainda são as crianças, né? Então, esses third parties, esses sim são realmente voltados para o pessoal mais velho. Beleza? Então, dados os devidos esclarecimentos, então vamos ver aqui, né? Mini Warhols, Still War Fun, né? Uma brincadeira com até que todos sejam um, então até que todos se divirtam, né? Aqui, Mini Warhols ME, o Hent, em vez de ser o Brawl, justamente por isso, se colocasse em Brawl, poderia dar problemas, né? Com o registro de nomes, então coloca uns nomes genéricos. Aqui não tem muitas informações, aqui nas partes laterais. Isso aqui até que é legal, que remete, né? Lembra até o design das embalagens lá dos anos 80. A caixa ela é um quadrado, né, de 16 por 16 por 8 de profundidade. E atrás aqui só umas informações, falando um pouco quem que é o personagem, que ele é forte, né? Baseado muito naquela coisa do personagem mesmo original, né? Aqui uma arte esquematizada, um desenho técnico dele aí, justamente aí como que foi feito o projeto dele, né? Não é muito atrativa a embalagem mesmo, podia ter sido um pouquinho melhor trabalhada, né? Além desse render. Também saiu um repaint do Outback em cima desse molde, que também era um personagem como assim na G1 também tinha sido usado da mesma forma, né? Então, se a gente for tirar aqui, o que ele vem? Ele vem acomodado dentro desse plástico. Eu prefiro sempre caixas, né, em relação a cartelas. Então, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o Brawl, vamos chamar ele de Brawl, né? E aqui a arma dele. Então, a gente só puxa aqui o plástico, né, para tirá-lo. Não tem presilha nenhuma, né? Aqui, tem só o plástico ali, a saliência, para justamente deixá-lo acomodado.
colocar aqui do lado para não atrapalhar. E dentro veio aí o manual de instruções, né? Já, como a gente bem sabe, tá aqui. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. O manual de instruções e o card do personagem. Também deixar ele do lado. Então aqui, informações, né? Ficha técnica, bem bacaninha isso. Aqui um card com papel brilhante, não é fosco. E aqui as instruções aqui, passo a passo, bem rapidinho, né? Aqui, ó. A transformação mesmo são 13, apesar de ficar 15, aqui eu passo ali só para colocar a arma ali da cabeça que a gente vai ver na sequência. Mas vamos deixar aqui de lado. Então, aqui o Brawl, né? Ele tem de dimensões 9 cm de comprimento por 5 cm,6 mm de largura, mais ou menos. Nas instruções diz que a arma pode ficar aqui em cima, mas eu acho meio jacu esse negócio de arma no modo veículo, né? Então eu prefiro deixar ela guardada enquanto ele está no modo veículo. Ele tem um design bem similar a G1 mesmo, né? Como a gente falou, o formato aqui do seu Jeep. Bem bacana isso, que conseguiram trazer todas essas características mesmo com a tecnologia de hoje para a transformação e tudo mais, ó, como ele está aqui embaixo, né? Todo acomodado. É bacana que saiu esse toy justamente porque desde a G1, como vocês estão vendo aí a imagem, ele tinha o toy dele bem simplório, como todos os demais. Depois ele acabou tendo uma versão dentro da linha Classics Universe, né, um Legends. Era um aspecto parecido, já naquela coisa de releitura. O nome Brawl foi usado para também um Toy Movie da linha lá da trilogia do Michael Bay. Também teve esse Karel, né, tipo, não sei como se pronuncia esses bonequinhos aí articulados. E o mais assustador, na verdade, foi essa linha asiática, né, que o pessoal às vezes lança aí, esses semi-exclusivos, digamos assim, em cima do corpo do Bulkhead da linha Transformers Prime, que esse daí ficou bem nada a ver, né? Ninguém curtiu muito, enfim. Não saiu ainda um Brawl oficialmente com esse aspecto da G1 Zona mesmo, né? Então por isso eu acabei pegando o third party para minha coleção. Então, falando em G1, para efeito de comparação, trouxe aqui outros personagens do elenco da primeira temporada, que é quando ele aparece com mais significativamente, né? Que daí, depois quando vocês viram aí na review o que acontece com ele, né? Ali anteriormente. Trouxe aqui o Mirage também, mesmo sendo um Combine Wars, né? Tipo, mas são personagens do G1. Então, olha aqui, ó. Ficam bem legais aí, dá pra deixar ele junto com os outros. Muito de boa. Vou tirar aqui esses dois. Trouxe aqui o Gears, que também era um mini boat, né? Esse aqui também é da Air Gear, também é third party. Então também ficou legal. Aqui, ó, Sunstriker. Então ficam bem bacanas. Ó. Dá pra fazer muitas fotos, dioramas e tudo mais. Ficam bem legais aí juntos. E, para efeito de comparação, Voyager, no caso esse não é da primeira temporada, mas estava aqui fácil, que é o Battlecore, né? Tipo, o Optimus Albino lá. Que também fica legal ele aí ao lado do caminhãozão. Então, basicamente é isso em relação ao modo veículo. Então vamos, né, partir a transformação, que por sua vez não é muito complicado. Como que a gente vai fazer? Aqui a porta a gente vai forçar aqui só para ser o suficiente para que elas abram. Aqui, ó, fica para cima. Essa parte aqui, essa lateral aqui da carenagem, ó, ela vai sair desse modo, dos dois lados. A gente faz isso. Isso aqui até lembra bastante como era, ó, o Toy G1. Então, ó, puxou aqui, saiu. Porque o que vai acontecer? Essa parte a gente tem que colocar aqui, ó. Agora rotaciona aqui, ó, essa peça para formar aqui a parte da coxa. E essa outra peça vai formar aqui. A gente vai dobrar para formar a perna de uma vez, né? Então, só aqui um pouquinho chato para posicionar no lugar certo. E a gente vai dobrar ali. Aqui tem que levantar aqui, por isso que não estava indo. Aqui. Aí, agora foi. Para virar a perna.
Então aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, vamos posicionar no lugar certo. Aqui a gente deixa a perna ali encaixada ali, né? Então, para empurrar aqui, ó, para empurrar essa peça que vai formar ali a perna. Então fechou aqui, ó, formou as duas pernas. O pé são os tanques de combustível, né, ali de tanque extra para reserva, né? A gente puxa só isso aqui para trás para liberar aqui a parte da mão e dos braços. Aqui, ó, já puxamos aqui o braço e o antebraço, já colocamos aqui os dois ao mesmo tempo, aqui também. E aqui a gente só recolhe essa parte aqui, ó, coloca aqui para dentro e puxa isso aqui também para cá. A parte da asa a gente pode deixar aqui, ó, ou pode deixar para cima, como se preferir, né? Mas deixa aqui, eu acho que fica legal assim, acomodado desse jeito. E aí a gente tem aqui a cabeça dele. Então tá aí o Brawn transformado, que de altura vai ter aí mais ou menos uns 11 centímetros e meio a 12 centímetros. Então, até colocar aqui a arma na mão dele. Então o personagem ficou bem legal. A sua representação é muito fidedigna mesmo ao personagem da G1. E o que a gente pode fazer aqui também? Só essa parte aqui que é um pouquinho chata de mexer. Aqui da cabeça. A cabeça ela não tem um espaço muito bom. Que o que acontece? Se eu girar a cabeça 180 graus, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, tá girando. A cabeça que tá lá atrás, ele tem uma outra cabeça aqui, uma outra face. Tipo que nem era o Blitzwing Animated. Você pode trocar aqui. O que acontece? Olha só. A cabeça que ele mostra aqui era a cabeça do Toy, lá da linha G1. Então essa cabeça mais robótica mesmo. Eu não gosto muito, né? Tipo, dá até medo essa cabeça aí, crente os padres. Eu vou deixar lá se eu conseguir do outro jeito. Por favor, eu tenho que deixar do outro jeito. Eu não gosto. Caramba, que chato é fazer isso. Mas enfim, agora aqui, ó. Vamos dar o zoom. Aqui a cabeça que ele aparece no... Se foca... Cabeça do desenho animado, que eu acho particularmente mais interessante. Então, quesitos de articulação, o que a gente tem? Aqui, como vocês viram, por causa da transformação, então ele tem essa parte aqui, tem ball joint, então é bem móvel, com bastante mobilidade. Ali no cotovelo também é ball joint, então consegue movimentar bastante. Então é tudo ball joint, né? Tipo, ele tem um aspecto meio que deluxe, ele é um pouquinho maior que o Scout, né? Tipo, ele fica entre o Scout e o deluxe. Então é tudo ball joint aqui que vai fazer as articulações dele. Aqui do lateral, né? Como vocês podem ver aqui, ele fica com essa mochila, igual era o Toy e o personagem mesmo. Aqui então ele fica bem legal, ele tá bem característico mesmo. Deixa bem completa a sua coleção se você quer ter esse item, esse personagem nesse visual. Então, deixar ela aqui de pé, só aqui rapidinho. Então, para efeito de comparação, também trazer os personagens do elenco da primeira temporada. Aqui, já que a gente viu lá o Sunstriker, aqui o Sideswipe. Aqui o Will Jack, um Combiner Wars, e aqui um Classics 2.0, Lean Universe, né? Então, para vocês verem aí como ele fica compatível bem de boa. Vou tirar aqui os dois. E trazer mais dois aqui, outro third party, dessa vez o Huffer, né? Que também era um mini boat, ó, fica bem legal também, já que era um caminhão. E aqui o Optimus Prime, né? Classics que eu uso na minha coleção. Então, como vocês podem ver, ele fica bem legal mesmo com os personagens aí, com os Transformers da primeira temporada. Dá pra ficar na coleção bem legal, assim, ó, à disposição entre eles, para dioramas, para o que você quiser fazer, tirar fotos, tudo mais. E aquela questão sobre a qualidade do material. Isso vai acabar variando muito de uma empresa para outra, porque o que acontece? Uma third party, como é uma empresa bem menor, feito aí apenas como a gente falou, para atender um nicho de fãs, de colecionadores,
ela vai fazer com certeza quantidades menores. Em média, em torno de 2.000, 3.000 unidades que eles produzem. Em contrapartida, que a Hasbro e a Takara vão fazer algumas centenas de milhares de unidades, né? Então, é uma discrepância muito grande, assim, para você querer exigir que às vezes o preço seja equivalente, né? Tanto que por isso que às vezes um Deluxe, por exemplo, ele vai custar em torno hoje o quê? 20, 30, custar em torno de umas 3 a 4 vezes mais que um Deluxe normal. E então é justamente por essas questões, é o capitalismo, né, gente? Tipo, questão de produtividade numa fábrica. Quanto mais você produz, o preço unitário vai ser menor. Quanto menos você produz, o preço unitário vai acabar sendo maior, né? A proporção que acontece. Então, obviamente, que nem esses dois aqui que são third em relação aqui ao Optimus, que é um oficial Hasbro, o material também vai influenciar na questão do custo. Vão às vezes pegar um plástico um pouco mais, com uma durabilidade um pouco menor, a questão da resistência, os cromados, tudo mais. Então por isso que a gente sempre recomenda, né, acompanhar as reviews, para ver como que o pessoal está comentando lá fora mesmo, que às vezes os gringos têm a facilidade de receber esses itens com mais rapidez em relação a gente, mas estando na medida do possível, nós também estaremos aqui comentando com vocês sobre essas outras categorias também. Porque tem o pessoal aí que às vezes fica interessado e fica naquela dúvida, né? Pô, vale a pena investir tanto? Olha, os itens que eu tenho mantido na coleção com certeza valeram a pena. Então, se você tiver interesse, aquela situação de você economizar aí um pouco e daí fazer aquela sua encomenda no eBay e só alegria depois disso. Então esperamos que tenham curtido, né? Tá aqui o Brown, como sempre, a gente tem trazido aí os personagens no final da review aí, no final do programa, para se despedir de vocês. E, lógico, cada um deles teve sua história, mas a dele é bacana também complementar que esse aqui, o personagem, né, é um que eu lembro realmente que eu tive quando era criança, né? Principalmente por causa dessas asinhas e aquela transformação que ele tinha daqui das placas que formavam as pernas dele, né? Então foi muito legal quando a iGear resolveu lançá-lo. Então eu preciso ter esse aí na coleção aí, porque realmente tem um valor assim mais significativo, né? Não apenas aquela questão assim para ter um item a mais, né? Então foi bem legal assim adquiri-lo para estar aqui agora fazendo parte do elenco, justamente por todas essas inúmeras questões que a gente comentou no início do nosso programa. Então tem sido bem bacana, espero que tenham curtido o material. A gente vai deixar aí também os links para as redes sociais que eu participo aí para quem quiser trocar uma ideia, como a gente sempre diz. E também deixar aquele recado que é o mais importante, né, gente? Não importa se você está comprando o item oficial da Hasbro, Takara, ou tem a possibilidade de comprar um item third party. Eu acho que a coleção é legal, o valor que cada um dá para ela. Então, o importante mesmo é você estar contente com seus itens e, com certeza, também ficar feliz com a aquisição de um colega, né? Porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, como é difícil esse meio do colecionismo, né? Então, é muito mais importante isso do que qualquer desavenças ou picuinhas, porque, como a gente sempre diz, menos treta e mais colecionismo, logo mais tem mais. Até! Convencido agora? Acha que pode aguentar outra rodada, meu amigo? É claro que sim, Brown. Deixa ele comigo. Jumper, aí em cima! Você vai se transformar em sucata instantânea!